Olá, o carnaval está aí e ainda tem gente que não decidiu o que fazer ou para onde ir no feriado. Vai ter festa em todo o Ceará, mas quem pensa que o período é só de folia está enganado. Em Guaramiranga, no maciço de Baturité, a tradição é o jazz e o blues, com um festival que este ano chega à 24ª edição. Entre os dias 18 e 21 de fevereiro, estão previstas atividades entre shows, oficinas e até bate-papos com artistas convidados. E o melhor é que 70% ou mais dessa programação é gratuita. Quem está aqui no Cena Pública para dar todos os detalhes da edição deste ano do Jazz e Blues em Guaramiranga é a Maria Amélia Mamed, que é diretora do festival, e o músico Robertinho Marçal, quem começo agradecendo a presença dos dois. Muito obrigado. Começa sábado o festival. Vocês estão aqui hoje, imagino, pensando lá com a cabeça em Guaramiranga. Tá tudo pronto? Então, tá tudo bem encaminhado, né? Mas, assim, interessante você ver, eu tive ontem lá em Guaramiranga e o movimento da cidade para receber o festival, isso aí já é uma coisa muito legal, né? Você vê todo mundo se preparando e, assim, uma opção, né, para quem não gosta dessa coisa mais agitada, lá você vai com esse espírito de curtir uma coisa bem tranquila. E combina, né, com o clima, né? Exatamente, combinando com o clima. Quando a gente pensou no festival, a gente já pensou nisso daí, né? O que é que compõe o cenário de um evento como esse, né? Então, a Serra realmente ela faz parte também do espírito do festival, né? Esse ano teremos, assim, uma programação muito legal. A gente teve esses 2 anos aí de eventos, né? Tivemos evento teste com público muito reduzido. Ano passado também não podia divulgar. A gente fez, né? Inauguramos até uma programação nova, que foi os eventos nas igrejas, que deu super certo. Esse ano a gente vai oficialmente vai acontecer a partir dessa edição, né? Isso. O ano passado a gente fez, mas como não estava permitido carnaval, a gente fez. Nossa, é um evento cultural, né? A gente fez sem divulgação e já fez essa programação lá. Mas esse ano eu acredito que com o público, né, prestigiando, assim, tá muito legal o movimento nas redes sociais, assim, uma repercussão muito boa, uma programação muito legal esse ano. Então a gente está acreditando que esse retorno, vamos dizer assim, pleno, né, ele vai ser bem legal mesmo. Então, por sorte mesmo com pandemia, vocês não tiveram a interrupção do festival. São 24 anos do festival acontecendo. 24 anos. 2020 fechou tudo em março, então o festival foi em fevereiro. Quando foi em 2021, nós fizemos em setembro, que foi o primeiro evento teste do Ceará, né? E quando foi o ano passado, nós fizemos no período mesmo, mas assim, sem poder divulgar, uma coisa mais para poucas pessoas que estavam lá e moradores. Fizemos no teatro pequeno, né, da cidade, e nessa programação nas igrejas. Mas também foi muito legal. A gente teve assim, a honra, né, de contar com a Marimbanda lá, que foi a última vez que o Luizinho Duarte, que é um dos homenageados desse ano. É um dos homenageados, assim, esse talento que não sei nem, acho que não tem nem como comparar, né? Então, foi muito bom, ele estava muito feliz. A gente teve também show da Lorena Nunes, que também vai estar lá. E realmente não paramos nenhum ano, acontecemos todos os anos, é ininterrupto, né? A 24ª edição é realmente... O ano que vem vamos fazer bodas de prata, Bodas né? de prata. Casamento que deu certo aí. Robertinho não tem esse nome à toa, a gente olha para ele, é um menino, mas tem muito tempo aí de carreira, tocou com Fagner, tocou com tanta gente boa já, e vem com trabalho autoral, não. Exato. Autoral. É um álbum solo, né? As músicas não são minhas, mas é um álbum solo, sim. O lançamento oficial é durante o festival ou já aconteceu? Não, nós fizemos o lançamento em 2019. Ah, tá. E eu estava esperando minha vez lá no festival também esses anos. E agora, graças a Deus, num ano tão especial, de uma grande retomada, né? Nesse ano, a gente vai estar lá fazendo esse show do meu primeiro disco solo, né? Que bacana. Quando se pensa em Ceará, as pessoas lembram muito de forró, por exemplo. E aí eu fico me perguntando, o mercado desse tipo de música, de jazz e blues, que existe e é muito forte, né? Sim, sim. O Ceará é um celeiro de grandes músicos, que tocam todo tipo de estilo,
mas realmente na música instrumental o Ceará sempre foi uma referência e graças a Deus continua sendo, e eu espero que assim continue. Inclusive é um compromisso particularmente meu de continuar perpetuando isso, né, dos meus amigos também de uma nova geração, já não tão mais nova assim, mas de uma outra geração, e que crescemos vendo o festival. O que seria, por exemplo, para mim, da música instrumental, se o festival não existisse na minha vida? Se não fosse as escolas que o festival proporciona, os cursos, os professores e aqueles shows, né, que você vê aquela galera tocando ao vivo, é uma coisa que choca você, né, para um adolescente, para uma criança, ver aqueles grandes músicos tocando. Define muito futuro, eu acho, né? Eu acho que direciona muito. Você vê aquilo, você fala, eu quero estar lá daqui a alguns anos. Vai ter uma oficina com você? Vai ter sim. No mesmo dia do meu show, que é segunda-feira, dia 20, às 10 da manhã, a gente vai ter uma oficina lá de bateria gratuita, né? E o show que vai ser às 17 horas, também com entrada gratuita. Que bacana. Qual é o público-alvo dessa oficina que vai acontecer? Eu acho que é todo o amante da bateria, do amador ao profissional, até quem não toca bateria, mas quer ouvir um pouco mais sobre isso. Sem dúvida nenhuma vai ser um momento não só de demonstrar coisas, mas da gente refletir sobre assuntos importantes. Uma coisa que eu admiro no festival, exatamente o que a Maru falou, tem uma magia no lance da serra. Eu acho que tudo que a gente se retira para fazer tem uma coisa especial. Então a gente sai da muvuca, sai, né, da agitação que o carnaval traz, vai para a serra para ouvir um outro tipo de música, para refletir sobre outras coisas, para ver uma outra estética. É especial, o Jazz Blues é muito especial. E que é tão pertinho aqui de Fortaleza, né? Exatamente. Dá para você, inclusive, voltar. Acho que tem programação assim, de fazer o dia. Tem. Eu tenho vários amigos que vão para ver lá o show e vão voltar no mesmo dia. Então, é uma opção também. Eu vou chamar de Maru, porque, né? Todo mundo conhece como Maru. Como é que vocês pensaram na programação que está muito especial e na homenagem? Claro que 2 cearenses aí que nunca tem homenagem suficiente, que é Ednardo e o Luizinho. Como é que foi pensado isso? Eu digo assim, que a parte da gente selecionar, né, as atrações é uma das mais dolorosas, né? Porque é muita gente boa, né? E as pessoas gostam muito de tocar no festival. Então, a gente tem procura de músicos não só daqui do Ceará, porque realmente para o Ceará o festival é uma grande vitrine, né? Então, eu agradeço até porque os músicos têm muito carinho pelo festival. Isso daí, assim, para a gente é muito legal. E, assim, do Brasil inteiro, né, a gente recebe... todo mundo quer vir para o festival, né? Assim, e até internacional também. O festival é conhecido, né, internacionalmente. A gente está com atração internacional, que é a Adjele Tapa, é uma cantora, de Mali, mas que atualmente mora no Canadá. Muito legal o show dela, vem com a banda completa dela, né, de lá. E a gente fica nessa história, quem é que a gente vai selecionar, né? Mas, assim, esse ano, e a gente tem alguns critérios que a gente usa, a gente tenta ver de ter uma diversidade, assim, de instrumentos, né? A gente busca contemplar. Por exemplo, esse ano a gente está com Joab Reis, né, que é um excelente instrumentista, né, toca aí com a Anitta, mas assim, ninguém conhece trabalho autoral, né, mas então, assim, é do Espírito Santo, mora em São Paulo, como o Kainan, né, que está vindo aí, mas também mora em São Paulo, que a gente precisa avançar nas políticas públicas para não precisar as pessoas saírem dos seus estados, né, para poder mostrar o seu talento. E o festival, ele tenta um pouquinho disso daí, né? Tenta ver que dê essa visibilidade. O Robertinho estava falando, né, que ele é de uma nova geração, mas já não tão nova. Mas o festival já passaram várias gerações, né, que a gente mostrava. O Michel Pipoquinha, né, que está vindo acompanhando o Joab também. Ele tocou no festival, acho que ele tinha uns 12 para 13 anos. Nossa. Né? A primeira vez ele não era ainda músico profissional. O Arthur Maia viu, se encantou e tal. Hoje está aí, né? Mas acho que é mais conhecido até fora do Brasil do que aqui, né? E é isso, né? Então, assim, esse ano a gente monta desse jeito a presença das mulheres também, né? Do público LGBT também, né? A gente procura... contemplar essa diversidade, né? Esse ano a gente está com uma presença muito forte de cearenses, que a gente está muito alegre com isso. Vamos homenagear o Ednardo, né? Eu acho que
O Ednardo, ele é um músico assim, que ele melhor traduz a nossa regionalidade de uma maneira muito bonita, que eu acho, sabe? Assim, aquela pegada de maracatu, né? Performático, né? E assim, eu acho que realmente é uma coisa que a gente precisa reconhecer, né? Prestar essas homenagens às pessoas enquanto elas estão. É o que eu lamento um pouco com o Belchior, por exemplo, que fala-se muito em Belchior, inclusive Ana Canhas gravou um CD. Vai ter um especial também de alguém... Isso, Silvério Silvério Pereira, Silvério o ator, Pereira. aquele lá da Globo que você assiste, Isso. vai cantar Belchior lá no festival. Pena que deixaram isso para tão depois da morte de Belchior, né? O Belchior passou em um período meio isolado, né? A gente até fez um dos últimos shows dele, que a gente fez lá na Taíba, naquele festival do Escarbô, né? E ele teve lá, né? Mas já estava assim, no começo desse processo de isolamento dele. E a gente tem aí também o pessoal, Roger, Tete, né? Muita gente talentosa dessa geração aí, Ricardo Bezerra, que a gente já tocou no festival também, né? Então... Mas eu imagino a expectativa para o Ednardo, porque o Ednardo também escolhe a dedo onde ele se apresenta, né? Pois é, uma grande oportunidade. Para a gente foi uma alegria muito grande, né? Contar com ele, acho que ele está assim... num momento bem legal, né? Assim, fazendo novamente os shows. Tem uma comemoração daquele projeto Massa Feira deles, eu acho que... Eu toquei. Tocou. Foi no Teatro José de Alencar. Mas já foi, acho que foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Pois é. E a gente tem também uma homenagem ao Luizinho Duarte, né? Como eu já falei. Que faleceu ano passado. Faleceu, né? O último show que ele fez foi lá no festival, né? Um grande talento, assim, realmente uma perda muito sentida pelo cenário musical do Ceará, né? Mas que bom que a gente teve o Luizinho com a gente em várias edições do festival. Na 20ª edição, nos 20 anos do festival, a gente homenageou 2 bandas do Ceará, que foi exatamente a Marimbanda e a Mara Jazz, que tem uma história muito junta com o festival, né? Então, surgiram na mesma época do festival e a gente teve esse momento aí, né, também de homenagens. Então, como o Robertinho estava falando, o festival ele é mais do que você assistir shows, né? Ele é uma proposta, né? Uma proposta dessa. Uma vez eu estava assistindo um show e uma menina do meu lado, ela disse assim, eu acho tão legal assistir show sentada. Aí eu não entendi, né? Aí eu disse, show sentada. Ela disse, é a primeira vez que eu me sento para ver um show, porque eu só vejo show de forró e eu estou gostando muito. Então, olha aí, né? Essa coisa que ele diz, né? Da reflexão, né? Da contemplação. Então, você chega lá para ver mesmo. E o que é legal, a reação do público, quando o público sai dos shows, menina, assim, sabe? Numa sublimado. leveza, outra vibe. Assim, encantado, sabe? É muito legal, assim. Então, para quem ainda não conhece o festival, fica esse convite aí, realmente vá lá, se dê esse presente, né? Que é muito, muito legal, assim, o clima todo lá. Eu comentei que mais de 70% das atrações são gratuitas, mas tem alguns shows específicos que precisam comprar o ingresso. Isso. Aí está no Bilheteria Virtual. No Bilheteria Virtual, a gente consegue manter esses valores bem populares. A partir de 40? 20 e 40 inteira. Um excelente preço. A lei determina que 40% da plateia seja meia, quem for meia é meia, né? E realmente a gente tem, né, todo o nosso setor cultural, especialmente desse segmento que não é muito comercial, a gente tem muitas dificuldades, né, de captação de recursos. Então a gente faz isso aí até para complementar, né, algumas coisas. Certeza. Faz 3 anos que a gente não consegue aprovação na Lei Rouanet, né, que é um mecanismo de incentivo. A gente estava sem Ministério da Cultura, Maru. Então, agora pode ser que tudo volte ao normal, com né? certeza. Nós estamos agora também com um cearense que tem uma larga experiência assumindo esse setor lá, né, que é quem trabalha com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Enilton Menezes, né, está lá. Então, que a gente sabe da competência dele e estamos acreditando que para a 25ª edição a gente vai conseguir novamente aprovar pelas leis de incentivo,
porque é tudo subindo muito Sim. e os incentivos para a gente Diminuindo, né? diminuiu. Foi assim, eu posso dizer, foi muito complicado para o setor cultural esses 3 anos aí, né? Além da pandemia, que realmente impactou demais. A gente passou aqui momentos muito críticos, né? De músico Só tendo sabe que vender quem vive piano. no setor, né? Porque a gente que é telespectador queria que acontecesse, mas não sabe como é que tá pelos bastidores, né? Nossa, Pois é, exatamente. Então, assim, foi mais, graças a Deus, que passou, né? passou, né? E a gente está aí voltando mesmo com essa honra de ter talentos como o Robertinho, né? Minha. Como o Silvério, como Eu não sabia que o né? Silvério cantava, eu via alguma coisa dele na Globo. Ele assim. canta e canta muito. Ele é um artista multifacetado. multifacetário. Exatamente. E ele, assim, essa homenagem que ele faz ao Belchior também é uma coisa assim dele mesmo, né? Que ele tinha o Belchior como um grande talento. Então, é bem legal, viu? Eu estava dizendo que geralmente o festival, as bandas são quarteto, trio, e esse ano vai ser o ano das bandas grandes, né? Porque ele vai com uma equipe grande. A gente tem uma programação que são as Mulheres do Blues, que é uma banda só de mulheres, né? São 7 mulheres no palco, tocando todos os instrumentos, que a gente ainda tem que avançar nisso daí, né? Temos poucas mulheres, músicas, né? Precisamos também avançar nisso daí, Mas né? é machismo ou não tem relação pelo fato da gente estar no Nordeste? Não, eu acho que não é questão de Nordeste, né? Acho que isso daí é meio que mundial. Acho que esse machismo estrutural mesmo que a gente tem deve inibir de alguma maneira, né? Mas acho que não sei se o Robertinho tem aí como dizer, como falar, a gente vê pouquíssimas mulheres que tocam baixo, né? Bateria por exemplo, também, né? bateria também. Eu né? acho que a gente vive uma fase de uma transição, assim, onde tem aparecido muito, pelo menos na internet. No meu instrumento tem várias bateristas quebrando muito, assim, e no Brasil tem várias também. Então, acho que agora é mais uma questão da oportunidade de mostrar o trampo num festival, por exemplo, como Jazz e Blues ou em coisas assim. A internet deu voz para muita gente. Então, assim, a cara tá lá. Mas até levar o público tem uma outra ponte a ser atravessada, né? E o Jazz e Blues tem essa coisa também de ser multifacetado, dá oportunidade para todo mundo. Você vê um show com uma banda grande, você vê um show só flauta e piano, né? Você vê mulher, você vê homem, você vê todo tipo de etnia. Isso é muito, muito especial. E de sonoridade também, que é o grande foco do festival, é a música. Exatamente. Né? Que é o mais importante, é a diversidade que a gente vê na música, né? Mas eu acho que tem mudado, assim. Eu acho que precisa ser uma coisa, sem dúvida ainda, que tem que avançar. Mas, particularmente, no meu ponto de vista, eu tenho visto muita musicista mudou um pouco, muito né? talentosa e quebrando mesmo. Quando decide viver de música profissionalmente, é um baque, assim, para a família, é tranquilo? Como é que é a reação? Bom, eu posso falar da minha experiência, né? Eu ouço muito, mas na minha foi bem complicado, assim. Meus pais ficaram bem tenebrosos, assim, com muito medo. Hoje eu sou pai, eu entendo. Acho que se a minha filha disser que vai ser musicista também, eu vou ficar meio calma, pensa. Mas eu ouvi uma coisa dos meus pais que foi um prêmio, assim, para mim. Eles falaram assim: você nos ensinou o que era ser um músico profissional. A gente tinha uma visão do que era ser e você mostrou pra gente o que era ser um músico profissional. Então, hoje eles já têm outra visão. E graças a Deus, assim, à medida que eu fui crescendo na profissão também, eles foram ficando cada vez mais... Tipo, a primeira vez que eu toquei no Jazz e Blues, lá em 2014, com a Naira, fazendo uma homenagem com a Naira Costa, homenageando também as divas do blues e tal. Aí eles, poxa, que incrível, né? E o Fagner. Qual é a visão que os pais teriam, por exemplo? Olha, é como eu falei, né? Eu sou da nova geração, mas já não sou mais tão novo assim, porque eu engano. Mas quando eu decidi ser músico profissional lá em 2007, 2008, ainda sentia um pouco daquela cultura do músico doidão, do que é drogado, irresponsável, que dorme o dia todo e que não constrói nada. E eu vim de uma tradição, né, da igreja e tudo mais, então ainda tinha coisa assim de vai sair da igreja, vai pro mundo. Então tinha toda essa parada, né? Mas eu já tinha outra cabeça, eu já tinha uma coisa de trabalho, profissão, sempre tive uma veia educativa, então sempre dei aula, sempre quis acompanhar grandes artistas, né?
Então, eu fui trilhando esse caminho, mostrando para eles que não era bem assim. Eu acho até que hoje eu até costumo dizer, né? Já não combina mais essa coisa do músico doidão, profissionalmente falando. Já não cabe mais, sabe? A galera tem que ter um profissionalismo aí de horário, de responsabilidade, de instrumento, de postura, que o pessoal já entendeu que já não cabe mais daquela maneira. E a gente, pelo fato da pessoa se vestir diferente, não quer dizer que ela não seja, por exemplo, um excelente profissional e responsável, né? Com certeza. Isso às vezes está na cabeça da gente. Com certeza. Eu acho que a postura vai muito além. Claro que tudo fala sobre a nossa postura, né? É você saber para onde você vai, como você vai se portar, até a coisa do dress code, né? Assim, eu sou até um pouco assim, não, eu sou meio... Não, vou me vestir assim porque é o meu jeito e tal. Aí a maturidade vai chegando, você vai entendendo que às vezes você precisa se vestir de um jeito mais assim ou mais assado. Mas tudo é uma questão de equilíbrio também. Acredito. Essa é interessante, isso aí que ele está falando, porque quando a gente começou o festival, assim, a gente sempre trabalhou com as leis de incentivo, que é muito rigoroso, né? Essa história de prestação de conta e tal, e a gente tinha muita dificuldade em nota fiscal, fornecedor. Porque o povo era bem amador também, né? E aí a gente agora vê, é difícil você ver um músico que não tenha um MEI, né? Sem assim, PJ, né? Emite nota. Todo mundo profissional. Então, entendeu? Então, Pois profissionalizou muito, né, esse mercado. É uma coisa boa também que a gente tem aí dos eventos e tal, essa parte da profissionalização e dessa cadeia produtiva, que é muito extensa, né? Então, a gente estava lá agora acompanhando trabalho de montagem, tem hospedagem, tem alimentação, é muita gente envolvida, né? Começa muito antes e termina muito depois do depois. E tem, assim, a parte que ele está falando da formação de público, né? Eu quero deixar para falar disso no próximo bloco, tá bom. Maru, vou ter que chamar o intervalo agora. O Cena Pública vai para o intervalo, eu te convido para dar uma olhada nas nossas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá o conteúdo, aproveita para seguir e compartilhar. A gente volta já já. Estamos de volta com Cena Pública, recebendo hoje a Maria Amélia Mamed, Maru, diretora do Festival Jazz e Blues, e o músico Robertinho Massal, que vai promover uma oficina e um show na terça-feira de Carnaval, dia 21, é isso? Na segunda, dia 20. Perdão, segunda, dia 20. Teve alteração na agenda, eu acho, né? Que eu peguei essa informação lá no site. 18, 19, 20 e 21. Então, enfim. Eu acessei lá o site, mas eu devo ter me enganado, porque a programação está toda disponível lá no site Jazz Blues, né? E o festival começa no sábado, dia 18. Durante 4 dias estão previstos shows, oficinas, bate-papo com artistas, convidados, mais de 70% da programação gratuita. Maru, a gente estava falando de profissionalização nesse meio da música, que é uma coisa recente, eu acho, que não deixa de ser. E isso é bom, é importante e é essencial para que todo mundo cresça também, né? Com certeza, assim, é como, né, retomando aí, a gente, quando começou, a gente tinha muita dificuldade para ter uma nota fiscal, né? Para contratar. Até essa questão aí que ele falou um pouco, as nossas horários lá, shows, a gente começa na hora, passagem de som, se a pessoa atrasou, ela perdeu, porque já vai entrar outro, né? A gente tem uma equipe técnica muito profissional, isso aí é muito reconhecido pelos músicos que vêm de fora. Eu até digo, né? Eu digo assim, olha, não precisa trazer técnico de som, não precisa trazer, porque a gente aqui, os profissionais que estão lá, são muito bons, né? Equipe de hold, né? Também ali, todo mundo muito afinado. E tudo isso você observa como se profissionalizou durante esses 25 anos aí, né? Como mudou, né? Assim, essa percepção também do que é, né? Como cresceu também o mercado da gente, né? Eu me lembro quando eu era, assim, adolescente, a gente esperava um show que acontecia num mês, algum show. Isso, Fortaleza. Fortaleza, né? E aí, hoje em dia, tem vários locais, você não sabe para onde é que vai, né? Então, que bom, né? Tem opção para todos os gostos. Pois é, muito diferente, porque para quem vive agora, né, não sabe, assim, que teve aí uma caminhada de muita gente, que a gente tem que estar sempre agradecendo essas pessoas. Esse também é o espírito do festival, a gente tem
está sempre agradecendo essas pessoas que tiveram aí na estrada, né, já. E outro aspecto que o festival trabalha é muito a formação de público. Porque Isso é interessantíssimo. Nessa parte da programação, a gente tem uma parcela do público que ela critica um pouco o festival. Mas por quê? E eu digo assim, que se eu fosse plateia, eu também criticava, porque é o pessoal que só quer ver música instrumental, né? Que só quer... Não quer vocal. Não quer vocal, não quer, assim, bem o jazz mesmo, mais tradicional. Mas é jazz e blues. E o blues também, né? Mas como o Robertinho falou, o que está lá em cena é uma diversidade onde a música que é o grande foco, né? Mas como a gente trabalha com formação de público, isso daí já é até uma estratégia da gente, né? Eu preciso levar nomes que as pessoas queiram ver e antes delas verem aqueles nomes, elas veem, por exemplo, um show do Robertinho Marçal, que ele é conhecido como cara que acompanha o Fagner e tal, mas assim, e o trabalho autoral dele, que é maravilhoso. Quem é que já viu, né? Quem é que vê? Então, assim, se eu dissesse, ó, o show do Robertinho, o público vai, mas é um público menor. Então, a gente, quando trabalha a formação de plateia, a gente tem que ter alguma coisa que a gente atrai aquele público que, no momento que ele tenha contato com a música, ele reconheça ali que ele gosta, né? Que ele gosta daquela música também. E eu acho que durante esses anos a gente tem feito esse trabalho aí, sem deixar nunca de contemplar a música instrumental. Eu acho que a gente tem que avançar nas políticas públicas de incentivo à música instrumental, à música clássica aqui no nosso estado, né? A gente precisa... Porque tem público, né? Tem, porque o público a gente forma, né? A gente forma o público, e o público, quando vê uma coisa boa, o público gosta, né? Assim, não tem como. A gente já levou shows assim do festival para diversos bairros, sabe? E eu me lembro que uma vez uma pessoa da plateia, acho que era no Conjunto Palmeiras lá, ela disse: eu acho engraçado porque tudo que pensam para cá só pensam em forró, não sei o quê, né? Mas a gente vê um show desse, a gente gosta muito. A gente gosta muito, né? Tomara que venha mais. A gente teve um ano que a gente teve, alguns anos aí que a gente teve uma presença forte do festival em Fortaleza, né? Infelizmente se perdeu aí, mas a gente tocou em vários bairros de Fortaleza. Era itinerante. A gente, depois do festival, acontecia, né? Não só no teatro. Sim, o próprio Jazz e Blues, né? O próprio que Jazz descia e Blues, a serra, isso. teve uma A época gente que estava em descia Aquiraz e a também. gente ia nos bairros, né? É muito legal também, sabe? Então, a gente precisa de recursos para retomar também, da gente chegar aqui em Fortaleza com mais presença, sabe? E aguardamos que a gente inaugurando aí novos momentos, né? A gente consiga avançar nisso daí. Eu quando vejo entrevista de músicos que vieram tocar no Jazz e Blues, gente do Brasil todo que fala, mas fiquei muito impressionado com a qualidade profissional das pessoas lá no Ceará. Robertinho, isso é bom ou ruim? Isso eu fico me perguntando, mas ele esperava o quê? Um bando de gente amadora aqui? Isso é incrível para o cenário lá de fora, mas isso é incrível para a gente aqui. Você vai lá no Jazz e Blues, falando como músico. Cara, é uma estrutura fenomenal, saca? Então, assim, a parte de som, você tem lá o Sandro, e a parte do backline do Jones. O Jones Cabot, que é o backline do festival há muitos anos, é um dos melhores backlines do Brasil. Nossa. E ele é um profissional do mais alto requinte. Então, isso baliza o nosso profissionalismo também. Você chega no palco, você dá com o profissionalismo do Cabot, se você tiver menos, você fica, rapaz, eu preciso melhorar isso aqui, entendeu? Porque olha o nível desse cara. Então, isso é incrível. Isso é incrível. Quando eu fiz o lançamento do meu disco, eu falei para o pessoal lá, vocês estão vendo essa estrutura aqui, toda local, luz linda, som lindo, equipamento lindo, músicos excelentes, tudo made in Ceará. Né? Então, isso é muito incrível, isso é muito bom. Bacana. Eu digo assim que desses 20 anos para cá também, desses 25 anos, né?
avançou muito também nessa parte aí, né? Porque De profissional. Porque realmente aqui o nosso estado, eu acho que ele já tinha esse reconhecimento de várias coisas que acontecem aqui. O pessoal aqui é muito profissional, eu acho, cearense assim muito dedicado no que faz, sabe? Já tinha assim essa marca para esse nosso segmento da música instrumental, né? Que eu acho que foi essa grande novidade, assim, o festival, né? Mas é muito bom mas como você diz, né? A gente diz, puxa, o que é que esperam do Ceará, né? Quando diz um negócio desse, porque saiu impressionado. O que é que esperam, né? Mas eu acho que o nosso estado ele tem essa coisa legal aí de ser reconhecido não só nesse segmento, mas em diversos outros, né? Na educação, né? E é muita coisa aí, né? Que a gente toca o terror aí. A gente toca o terror. Cearense é pau de dar em doido. Eu quero até só me corrigir aqui, que eu abri a programação, de fato, dia 20. Dia 20, Às 10 da manhã tem a oficina. Isso. Água, É a Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga, uma ONG que atua lá faz muito tempo, que faz o Festival Nordestino de Teatro, né? Que também é lá. E que sempre acolhe a gente aí nas oficinas. Tem alunos eles têm aulas de música lá, né? Tem uma cena de percussão lá, né? Que é bem legal. Então, acredito que o pessoal vai estar prestigiando lá o Robertinho, que é às 10 outra coisa, da manhã. mas também tem a ver, né? E aí, na cidade Jazz e Blues, que fica no entorno da praça, a cidade Jazz e Blues. Né? Ali Guaramiranga, aquela praça principal, fica ali naquela praça principal, né? Vizinho aos restaurantes. Que aí tem o show do Robertinho, Vanessa Morena e Salomão Soares a partir das 5 da tarde, né? Exatamente. Na segunda, gente, não é na terça. Segunda-feira. Mas a programação, enquanto o programa tá indo ao ar, você vai ver, a gente está botando o Instagram do festival, Facebook, a página do festival também aqui na internet. E aí eu estou botando chamando a atenção para o apoio que vocês tiveram da Secult, aqui da Secretaria de Cultura do Estado, que é importante, né? Sim, assim, esse tempo aí, né, que a gente passou, se não fosse a Secretaria, se não fosse o Estado, né? Governo do Ceará. A presença, né, que a gente tem pessoas muito comprometidas com a cultura, né? Graças a Deus, na Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, né? Assim, desde antes, como essa nova gestão. E vem um histórico, né, gente? Graças a Deus a gente teve essa sorte. Era uma marca muito forte do Camilo Santana, que foi governador por 2 mandatos, e acredito que também continua a lei de incentivo apareceu já no governo do Tasso Gereissati, né? Então a gente passou aí pelo Ciro, pelo Cid, pelo Lúcio Alcântara, né? Então, assim, todo mundo... a gente teve essa... Não sei se é sorte, né? Mas, assim, de ter pessoas realmente comprometidas, né, com o setor cultural. É óbvio que o setor cultural ele ainda precisa ser mais reconhecido dentro do âmbito maior do Estado, né, porque ainda todo investimento que se faz na área da cultura ainda tem aquelas... né? Ainda é muito pouco em comparação ao conjunto dos outros segmentos, né? Mas tem um setor que é mais privilegiado ou não? Dentro do que se define para a cultura de verba, por exemplo? Olha, eu digo assim... Eu vejo o pessoal do Carnaval reclamar, eu vejo muita gente sempre acha que poderia ser um pouco melhor. E sempre vai ter gente precisando que seja um pouco melhor, porque a cultura ela não tem limite. Né? Ela não tem limite. Vamos supor assim, escola. Na escola você tem tantos alunos, então você tem aquilo ali que é um limite. A cultura não, todo mundo tem a potencialidade de trabalhar com arte, né? E a cultura, se você for ver para esse aspecto mais amplo, até que entra a gastronomia, que entra, né? Ainda amplia muito. Então, a gente sempre vai ter essa coisa da limitação financeira. E todo mundo, por exemplo, o pessoal da área da música, a gente, né, que trabalha nisso aí, a gente também reclama muito, né? Reclama, mas reconhece quando fazem direitinho também. Com certeza, é importante, a gente tem que abrir um debate maior sobre a lei de incentivo estadual, né, que atualmente existem algumas restrições. Não é a Aldir Blanc que contempla vocês, não, a Aldir Blanc é uma lei federal, né, que vai, acho que no ano que vem ela vai chegar, que injeta muito recurso. Acho que o Estado nunca teve tanto recurso assim, para os estados, né, para investir. Mas é isso, é porque é muito segmentado, né?
o setor cultural. Então, você tem as diversas linguagens, fora das diversas, né? Tem música, tem teatro, tem dança, tem artes plásticas. Fora das diversas linguagens, dentro delas você tem diversas, né? Você tem a música clássica, a música instrumental, você tem o pop, você tem rap, você tem... Então, realmente, para contemplar tudo isso, é um exercício que os gestores culturais, eles fazem, né? E eu acho que aqui no nosso estado a gente tem conseguido pelo menos sentar para mostrar. São, né? Recebidos, pelo menos. Né? E ter esse reconhecimento de que precisa mais. A gente tem esse reconhecimento de que realmente ainda precisa de muito mais do que o que já tem sido feito. E a gente sempre, quando entra em um governo novo, a gente redobra as esperanças, né? Que queira investir mais na cultura, né? E porque a cultura ela é um segmento que ela é muito transversal a tudo, né? A saúde, a educação, há muita coisa, né? Então, a gente sempre... Só traz benefício, né? Em todas as formas. Exatamente, né? Assim, é muito como outros segmentos, esporte também, educação. Né? Então, é muita coisa que o Brasil tem que melhorar, né? E lembrando que foi um dos setores que mais sofreu durante a pandemia, né? Como a gente diz, fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar, né? Isso aí foi porque a gente depende do público, né? Então, isso aí é outra coisa que é fantástico, que eu acho, né? O artista, ele depende do público, né? Ninguém é artista para si, né? Verdade. Você é para o outro. Então, assim... Por isso não fica mendigando preço de ingresso, de show, o preço do ingresso tá... Porque isso aí é outro tema. O pessoal, né, reclama e tudo, mas tem um custo por trás e diversas compensações que ainda precisam acontecer, né? Isso, sem dúvida. Você já voltou a fazer show normalmente, porque a gente já está um período aí mais tranquilo com relação à pandemia. Mas os primeiros shows, por exemplo, Robertinho, como é que foi? Cara, eu lembro no segundo semestre de 2020, começou a pintar já uma coisinha pequena ali ou outra. Mas eu vou ser sincero, assim, eu me lembro com angústia, assim, sabe? Eu posso não lembrar do detalhe, mas o sentimento que me vem é a angústia desse período, assim. Porque era tudo muito tenso, era todo mundo muito distante, e você chegava... Ninguém relaxou, né? Você não podia cumprimentar uma pessoa, você não sabia se podia abraçar, você, sabe, o público meio... todo mundo de máscara, e você não via a reação das pessoas. Então, foi um período, assim, muito complicado, tanto quando não tinha, tanto quando começou a voltar. Mas o importante era que estava voltando, né? Aí depois fecha de novo, depois abre de novo, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. A gente viveu todo esse período. Graças a Deus sobrevivemos. O mais importante foi a saúde permanecer e as coisas voltando e voltando com energia, mesmo com dificuldades. Acho que a gente valorizando um pouco mais os nossos artistas também. Sem dúvida. E não só o artista, mas o acontecimento em si. Quando você vai para um show, você fala, como é que a gente estava sem isso? Como isso é bom, como isso faz bem. Uma boa reflexão. Olha, o Cena Pública vai para mais um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Público. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Dá uma olhada, segue, compartilha. Eu te garanto que vale muito a pena. Hoje a gente traz uma opção diferente para quem não se anima com a Folia de Carnaval. É o Festival Jazz e Blues em Guaramiranga, que chega à 24ª edição. Tem show, oficinas, bate-papos com artistas convidados. E vale lembrar que mais de 70% da programação é gratuita. Estão comigo aqui no estúdio a Maria Amélia Mamed, ela é diretora do festival, e o músico Robertinho Marçal. Maria Amélia, todo mundo que já foi a Guaramiranga se apaixona e quer voltar, enfim, mais especificamente durante tanto o Festival Jazz e Blues quanto o Festival de Teatro, o pessoal reclamava um pouco de estrutura da cidade. Faltava energia, faltava água, o acesso era muito complicado. São 24 anos aí de festival. Melhorou? Com certeza, melhorou muito, né? Eu digo que melhorou muito. Mas também nós precisamos ter uma compreensão de que é uma cidade de 6 mil habitantes
E Eu que acho é óbvio que triplica, você né? triplica e você não vai ter o mesmo conforto que você vai ter numa cidade como Fortaleza, né? Como outros locais, né? Então já tem que ir no espírito assim, Desapegando. desapegando de alguns tipos de conforto. Mas, olha, antes lá, logo no começo do festival, assim, como a cidade não estava preparada para isso, mas, por exemplo, a rede de energia caía. Né? Quando ligava A expectativa do show. Ligava o chuveiro elétrico aí, tum, Nossa, né? era no show. Eu achei que era no show, no chuveiro a elétrico. A gente leva os geradores, Gerador. né? Mas, assim, era a cidade mesmo, né? Assim, questão de trânsito, só tinha aquela rua. É porque basicamente tem um acesso de entrada e Isso, saída. hoje em dia já está até fechado. Agora ali está só para público, né? Já está fechado ali na frente do teatro, o carro não passa mais lá, né? E abriram acesso por trás, né? Temos problemas ainda como estacionamento, né? Essas coisas aí, mas realmente já existem opções também, já tem terrenos, né? Que estão atendendo isso, mas rede de esgoto, né? Quando a gente chegou lá, não tinha, né? Me lembro que teve surto lá de leishmaniose, as coisas assim, né? E que hoje você não ouve falar. O próprio comércio local cresceu muito. Cresceu, é verdade. Né? Você tinha de levar tudo de Fortaleza. A gente levava tudo, assim, de material de limpeza, né? Até hoje a gente gente, inclusive, para trabalhar, né? Hoje a nossa equipe que sobe a serra são 4 pessoas. Olha o resto só, é todo o resto mundo de tudo lá. Já até todo gera mundo emprego, de lá. então. Com certeza. Legal. Então, assim, e a gente a gente já compra tudo lá, né? Porque antes, assim, tinha alguma coisa, tinha mais um preço muito alto, né? E hoje não, você tem opções, Opção, né, lá para escolher. Então, realmente, você vê que a cidade, ela se consolidou, né? Assim, como um destino turístico, isso leva tempo para ser formado. Hospedagem, eu digo assim, hospedagem, né? A gente, a primeiro ano que a gente foi, a gente pediu para um senhor que tinha uma casa lá que era grande, para ceder a casa, né? Ele tomou gosto, até hoje está lá, né? A pousada dele, né? Do Pacífico lá. Mas, assim, muitas opções de hospedagem, não só de diversos valores, né? Então, você tem hotéis bem bons mesmo. Tem. E não só em Guaramiranga, tem Pacuti, tem outras cidades ali no Mulungu, entorno, né? Tem, assim, realmente uma diversidade ali. E tem também as pousadas mais simples, né? Então, essa história de dizer que o festival também é elitista, não existe isso, né? Você tem lá restaurantes com cardápios mais sofisticados, mas você tem comidas muito gostosas das pessoas também que fazem sabendo que aquele público vai ter um público lá que demande isso, entendeu? Então, assim, realmente eu acho que Guaramiranga avançou muito na oferta, né, dos serviços dela e hoje em dia... Tornou mais acessível. O ano inteiro as pessoas procuram Guaramiranga, né? O ano inteiro. E ainda tem muito o que avançar. A gente, por exemplo, a rota do café já melhorou um pouco, porque você chegava em Guaramiranga, o que é que você ia fazer, né? Você procurava uma cachoeira aqui, outra ali. Se não tivesse chovendo, não tinha cachoeira, por exemplo. Pois né? Né? Então, hoje você já tem a rota do café, então, sítios mais antigos que abriram, né? Para as pessoas conhecerem. Então, assim... Ainda tem coisas, eu acho que nesse segmento do turismo ecológico, né, ainda está se consolidando, né? A gente já tem algumas coisas lá, né? Mas eu acho que tem assim, como avançar ainda mais nisso daí. Mas eu vejo assim, que tem que ter também uma vontade política local, que a gente reconhece isso também na cidade. Né? Vocês têm apoio da prefeitura... O apoio que a gente tem da prefeitura, vamos dizer assim, um apoio moral muito bom, né? Porque financeiro realmente é um município muito pequeno, né, Sim. gente? São 6 mil habitantes, né? Mas tem um investimento da cidade, porque você veja, policiamento, trânsito, tudo isso requer que a prefeitura esteja dando, ela investe naquilo ali também, né? Então, assim, mas a gente tem dos empresários locais, assim, né, de reconhecerem, porque no começo as pessoas achavam ruim o festival, porque vai perturbar o meu sossego, né, vamos dizer assim, muita gente lá. E hoje em dia, né,
as pessoas reconhecem que o turismo cultural, melhor ainda, né? Ele é um segmento que vale a pena investir. Com certeza. Né, que o impacto dele não é tão grande quanto outros segmentos, né, e que ele é muito horizontal, né, então muitas pessoas se beneficiam, né, do turismo cultural e precisamos sempre melhorar, precisamos terminar o teatro, né, de Guaramiranga, que está lá ainda em obras desde que a gente começou, acho que já são quase 30 anos de obra. É Raquel de Queiroz o nome fazer um daquele teatro, apelo né? aqui. Eu nem sei como é o nome do teatro. São 2 teatros, assim. Diz assim que Guaramiranga é uma cidade de uma rua e 2 teatros, né? E o mais interessante, todos 2 são Raquel de Queiroz, viu? Aí chamo Raquel de Queiroz, o pequeno e o grande, né? Mas o pequeno está aí, né? Ainda funcionando, e o grande está em obras, né? Mas vai ser muito bom quando esse teatro finalizar, né? Então... Os shows pagos são no teatro? Não, a gente tem que levar uma estrutura, a gente monta uma arena. Esse período de chuva, a gente teve a experiência de fazer em setembro o festival. Ficou tão bonito lá, o palco aberto, né? Bacana. Mas é muito frio. Olha, o povo indo embora com frio, né? Porque mas esse muito frio é o quê? Uns 18 graus, por aí? É por aí, mas o cearense, pro cearense... Mas 18 pro Ceará já... Pro cearense, a questão não é nem, não, não é nem o grau. A pessoa que está no Canadá que vem... sereno, tem e aí molha. a sensação térmica. Mas vem uma pessoa do Canadá, que você falou, vem um artista do Canadá, que vem lá, deve estar menos 20. Agora, você vai falar para ela, olha, faz frio 40. Aqui, ela vai rir. Vai rir. Cadê o frio? Teve uma vez que a gente trouxe o Teatro Mágico até, né? Sim, sim. O Festival de Teatro. E a menina estava com a camisetinha, sabe? Aí eu olhei assim, eu disse, a artista lá, né? Eu disse assim, tão legal vocês de São Paulo virem aqui para Guaramiranga, fica super à vontade. A gente aqui sente frio. Ela, ninguém me disse que isso era frio, eu tô morrendo de frio. Ela estava com muito frio, mas ela não sabia, né? Não tinha avisado para ela que era muito frio. Às vezes você fala e o povo nem acredita, né? É verdade. E então, deve assim, ser um choque, porque o Ceará é conhecido pelas praias, né? O pessoal... Imagina mas lá, que tem. Como eu estava falando, a gente monta uma estrutura que tem que ser coberta. E que é lindo a estrutura que eles tem montam, que ser uma estrutura assim com um piso, porque não dá para ser direto no chão, porque alaga, né? Então tem que ser um piso mais alto. Então, realmente, a gente monta tudo isso daí para receber o público, por isso que é bom o pessoal ir lá prestigiar. E vão lá, porque esses artistas aqui merecem mesmo o apoio da gente. E sem o público a gente não é nada, né? A gente precisa do público. Não é nada. Robertinho, quem for lá conferir teu show na segunda às 5 da tarde. Basicamente, você vai apresentar o seu álbum. Exato. As 5 músicas que nós vamos tocar são do meu primeiro álbum solo. Inclusive, uma delas é em homenagem ao seu Luiz, ao Luizinho Duarte, a música dele chamada Manhã. É uma música lindíssima e que a gente fez um arranjo mais à minha cara pro disco. Mas isso aí foi combinado entre vocês, né? Ele liberou e gostou do arranjo. Então, vamos poder prestigiar e ouvir as músicas do meu primeiro álbum. Você já sobe no sábado, continua todos os dias lá? Não, no sábado eu tenho um show com o artista que eu toco, que é o Padre Fábio de Mello. A gente vai estar em Palmas, aí chega domingo e na segunda eu já subo pra Serra. Meu Deus, viajar de uma ponta à outra do país. Gente, eu tô aqui com a programação aberta, tanta gente bacana, Lorena Nunes, a Maribanda, o próprio Adinato, que vai abrir praticamente, ele abre o festival, né, no sábado. A gente vai abrir com Kainan, né, que também fazia um tempo que a gente estava querendo trazer o Kainan novamente, que começou quando a gente também era bem jovem, né? Me lembro dele, do Arthur Menezes. Assim, Arthur Menezes queria tocar, e a gente dizia, Arthur, né? Tem que ter mais estrada e tal, né? E hoje em dia está aí, né? Morando nos Estados Unidos. Mas assim, a gente vai abrir com o Kainan, né? No show da tarde. À noite vamos ter a Marimbanda e o Ednardo. Que é um show imperdível por si, né? Imperdível. Exatamente, imperdível, gente. É imperdível. Eu digo que é assim porque esse show dele está com os arranjos muito legais, né? Que o Claudinho Mendes está lá. Então, é muito talento no Ceará, viu, gente? Assim, realmente, se a gente for começar aqui a falar, né? Muita gente, né? Muita gente que faz arranjo muito legal, sabe? Que compõe muito bem. A gente, esses anos de festival, também fizemos uma homenagem nas igrejas ao
Pitombeiro, Liduíno Pitombeira, Nossa, né? Que é um músico daqui que mora, acho que ele está no Rio agora, mas é premiada internacionalmente, né? Uma música difícil e a gente conseguiu, né? Assim, que o público gostasse, né? E foi... Então, a gente está sempre procurando isso daí no festival, né? Fazer reconhecimentos, fazer com que o público conheça alguma coisa. Também temos uma preocupação ecológica, né? Já fizemos campanha na época de preservação de algumas espécies, né? Como o periquito da cara suja, que só tem lá, né? E hoje em dia já está fora de extinção. Uma coisa boa. Não é assim, ainda... Não, e o pessoal que vai não vai ficar jogando lixo em qualquer lugar também. Né? Exatamente, né? Então, assim, Deus. O pessoal aproveita para tomar vinho lá, guarda a garrafa, traz de volta para Fortaleza e descarta no lixo aqui. Não vale a pena, não. É inimaginável ficar jogando no meio da estrada lá as coisas. A SEMA também faz doações de mudas lá, e tem até uma história interessante que eu sei, que chega para a gente, né? De uma menina que ela levou essa muda, ela era de São Paulo, ela levou a muda para São Paulo. De São Paulo, ela era de Minas, né? Os pais dela moravam em Minas, no interior de Minas, e ela plantou lá porque queria que o pai dela, já bem idoso, queria que o pai plantasse para ela dizer para os filhos, quando ela fosse ter, que aquilo ali tinha sido o pai que tinha plantado para os netos verem. Então, olha só, uma plantinha aqui da SEMA, né? Tem toda uma história afetiva, né? Levando do Ceará, entendeu? Para lá. Então, assim, é muita história. O festival é um acontecimento, né, bicho? Assim, a Maru vai falando, eu estava aqui no meu cantinho, cara, o Jazz e Blues é um acontecimento, assim, para a cidade, para as pessoas, para a ecologia, para a economia, para a arte, para tudo, assim. Tem muita gente que fica na expectativa. Eu estou com a programação aberta aqui, convido vocês a conferir aí no site, no Instagram, que vai ficar passando aí na tela. Só falar que o Silvério Pereira cantando Beckel é logo depois do teu show. É na segunda-feira também. Na segunda, com a Digele, né? Com a Digele Tap. Digele Tap, exato. Às 9 da noite. Imperdível também, por isso que eu vou dizer, todos os shows são imperdíveis. Robertinho com a Roberta, com a Vanessa Moreno. E o Salomão. Né? E o Salomão. Então, é um show imperdível, gente. Acho que ela nunca esteve aqui no Ceará, né? O show deles é então, bem assim, bonito. Muito bonito, entendeu? Então, assim, realmente o show do Joab Reis é muito bonito, é imperdível, né? Então, a gente vai, mas quem? Gente, o que é aquilo, né? O que é aquilo, né? É uma coisa assim, sabe? Então... Pois tá aí, a gente trouxe os dois aqui para divulgar, porque vale muito a pena. Quem já foi, sempre quer voltar lá no festival. Quem ainda não foi, fica nessa curiosidade. Então, perca a curiosidade e faz o convite para o pessoal que está em casa, então, para conferir e comprar o ingresso se ainda tiver, né? Disponível. Tem sim, então um convite aqui bem especial para quem não conhece o festival, que se dê esse presente, suba a serra, prestigie esses grandes talentos que a gente tão carinhosamente seleciona, né, para estar presente lá. E eu tenho certeza que quem for vai sair de lá impressionado com a nossa arte, com a nossa cultura. E as pessoas que sempre vão, a gente já sabe que vai estar por lá novamente. É uma honra estar com vocês mais um ano. Bacana. Robertinho, convida aí também, inclusive, para o teu show e a oficina que é aberta, né? Exatamente. Então, pessoal, a partir aí de sábado, o Festival de Jazz e Blues acontecendo. Esse festival icônico, vocês precisam estar lá, porque toda essa movimentação é que faz o festival estar aí 24 anos. E na segunda-feira, especialmente, às 10 da manhã, uma oficina de bateria comigo, gratuita, e também o meu show às 17 horas, juntamente com grandes músicos cearenses. Vamos estar lá quebrando tudo e você também é meu convidado. Imagina com essa chuvinha, imperdível. Vai ser um bom vinho. Bom demais. O Cena Pública vai ficando por aqui, claro, agradecendo mais uma vez as presenças da diretora do Festival do Jazz e Blues, a Maria Amélia Mamed, do músico Robertinho Marçal, que estão aqui comigo. Quem quiser rever o programa, é só acessar o canal da TVC no YouTube e também conferir o nosso horário alternativo, que é no domingo, aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Obrigado pela companhia, a gente se vê na próxima semana. Até lá!